Fala, galera, tudo bem? É um prazer estar recebendo vocês aqui. Mais um bate-papo Opchannel e hoje com uma convidada para lá de especial, Priscila Zanetti. A Priscila é CEO da Transportes Ouro Negro. Priscila, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente já estava aqui dando gargalhada, eu, a Jaque e ela, falando um pouquinho dessa trajetória que nós estamos juntos na Ouro Negro há 20 anos praticamente. E dar gargalhada e falar dos erros e dos acertos, né? A gente sempre erra, mas a gente acerta muito mais. Então, muito bom, muito obrigado por estar aqui, Pri. Vou falar o que eu já havia falado para ti antes. A Ouro Negro, durante muito tempo, foi o nosso maior cliente. Hoje não é o maior, mas com certeza é o mais especial. Tá? Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Bom, obrigada, Jaque, obrigada, Murilo. Para mim é uma honra ter sido convidada e saber que Ouro Negro é um cliente muito especial para vocês. Vocês estão com a Ouro Negro praticamente o mesmo tempo que eu tô lá dentro, né? Então as primeiras negociações não foram feitas comigo, mas tenho certeza que a reciprocidade do carinho, ela é tamanha em função de todas as conversas que a gente ainda tem até hoje, né? Então, assim, é muito bom estar aqui porque quando a gente constrói histórias, né, Jaque? E a gente constrói histórias de sucesso, elas devem ser compartilhadas. E deixando a modéstia um pouco de lado, tudo que a gente fez juntos de negócios sempre deu muito certo. Sempre. E sempre se trabalhou muito, né? Se trabalhou duro. Mas não sei se quer mencionar alguma coisa aí, Jaque. Na verdade, essa colocação, né, de que a Ouro Negro, na verdade, é o nosso cliente mais longevo, né? Nós sempre criamos relações longevas com os nossos clientes, mas a Ouro Negro, ela tem essa história e eu acho que mistura o nosso crescimento e o crescimento da Ouro Negro. A contribuição que nós tivemos tanto com os serviços que nós prestamos ao longo desse período e também com tudo aquilo que a gente aprendeu com a Ouro Negro, né? Porque nem sempre a gente acerta. E com a Ouro Negro, às vezes, a gente também vinha com ideias e ouvíamos a Ouro Negro, não, isso para nós não vai funcionar, isso não vai dar certo, isso não é o momento. Então, também é uma história de gratidão em virtude de tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Com o Gago, com a Priscila, com todas as pessoas da equipe, né? E hoje a gente, eu vou dizer que é um laço mais que especial, né, gente? 20 anos de parceria. Quanto tempo de Ouro Negro, Pri? A Ouro Negro. Conta pra gente, faz um resumo. E é difícil, né? Porque é uma empresa grande e longeva. Quanto tempo, qual a história da Ouro Negro? Consegue resumir para a turma que está nos vendo? Sim, vamos lá, vamos tentar resumir. Mas deixa eu só fazer um adendo antes do relacionamento, né? E quando tu falou, né, Jaque, que a gente aprende muito dos dois lados, e eu sempre falo que relacionamento, ele é isso, né? É parar as arestas o tempo inteiro. Porque se a gente tem transparência de que se aquilo não dá naquele momento, é naquele momento, daqui a pouco mais pra frente dá. E a gente já teve... Eu já participei de muitas conversas com o Murilo que tecnicamente não seria comigo, né? Porque hoje a empresa já tem uma estrutura muito grande e que a gente se alinha de um jeito, se alinha de outro, agora não dá. Então, assim, se a gente hoje tem um relacionamento longevo, é em função dessa transparência, desse objetivo em comum e de estar sempre aparando arestas, né? Porque independente do relacionamento, eu sempre falo, se é pessoal, se ele é profissional, se ele é de amizade, ali tem que ter essa transparência e é isso que a gente construiu, né? Sempre. E constrói todos os dias, né? Sim. Semana passada eu tinha um time lá na Ouro Negro, tratando de vários assuntos. E é sempre bom estar lá. Sim. É uma vibe muito boa, né? Eu sou suspeita em falar, né? Pri, sintetiza para a turma que não conhece da história da Ouro Negro, não conhece muito da tua história, se tu puder contar um pouquinho, quanto tempo de mercado, como é que foi essa trajetória até hoje aí, né? Dá uma sintetizada, tem como? Tem, ó. A Ouro Negro, ela começou em 2001, porém ela veio de uma empresa já do ramo do mercado que tinha nascido em 1983. Em 2001, a Ouro Negro, ela nasce dia 1º de abril de 2001, com a sociedade exclusiva do meu pai. Eu entro na empresa em 2003. Então, a Ouro Negro começou ali em 2001, como ela veio de uma cisão, então ela já veio com um certo gama de clientes, já tinha um perfil de carga fracionado, a gente trabalhava com alguns perfis que hoje a gente não trabalha. Nós temos
uma abrangência, né? Que eu digo, a gente acabou não aumentando o nosso campo de abrangência desde aquela época, porque a gente faz 100% do sul. O que a gente conseguiu fazer é uma coisa mais controlada e mais nas nossas mãos, né? Até porque a tecnologia, ela nos dá esse tipo de ferramenta para a gente poder ter. A Ouro Negro, de 2001, eu entrei em 2003. Que idade tinha? Eu tinha 17. Eu entrei porque meu pai pediu para eu entrar, porque na época eu queria fazer vestibular de qualquer outra coisa, menos administração. Menos trabalhar com o pai, né? Quase isso? Não, eu não sei, eu não pensava. Mas quando eu terminei o terceirão, ele já me falou que eu ia fazer faculdade de administração, já falou que eu ia entrar na empresa e que eu ia estudar de manhã, trabalhar à tarde, de noite, poder descansar e ficar com a família. Ele já estava... Bom, tu conheceu o pai. Já deu o caminho das pedras, né, Pri? Tu conhecer ele. Então, assim, ele era um cara muito visionário e tinha um perfil controlador, centralizador, e que ele queria ajeitar tudo para todo mundo, né? Então, assim... Já queria encaminhar os filhos e a empresa e saber que aquilo já estava encaminhado. Era o perfil do Gago mesmo. Isso, então ele já tinha tudo isso desenhado para mim. E eu, muito obediente, fui, fiz administração, me formei em administração, fiz gestão empresarial, fui crescendo na empresa, fui passando na parte de faturamento, finanças, contabilidade, RH, uma espécie de controladoria a gente tinha... Eu digo que é uma espécie de controladoria porque não é uma controladoria de hoje, né? Sim. Robusta. A gente tinha uma coisa muito simples, uma coisa muito embrionária. Então, participei disso. O pai descobriu o câncer em 2008. Em 2008, quando ele descobriu o câncer, nós tínhamos um grupo gestor na empresa e eu fazia parte desse grupo gestor, porque em 2008 ele ficou um pouco afastado, até em função das químios. Então, o dia a dia a gente tocava em 5 profissionais. Se não me engano, eram 5 profissionais que nós tocávamos para ter decisões colegiadas, né? O que fosse da alçada dele teria que ser passado para ele, até porque ele nunca deixou de ir para a empresa nesse período de quimioterapia. Em 2009, depois desse grupo gestor, ele acabou me colocando como se fosse uma assessoria de diretoria. Então, de 2009 até 2012, onde de ele falecer, a gente contratou um coaching, porque ele sempre falava que eu que assumia a empresa, sempre deixou muito claro isso para todos os gestores lá, que eu ia assumir. E ele preparou o campo, né? Ele sabia, já sabia e ele te conduziu muito bem, né? Então, eu não sei. Não, com certeza. Eu não sei. Eu me exijo muito, sabe, Jaque? Então, eu sempre acho que poderia estar melhor. A gente sempre tem aquela comparação. Sim. E se ele tivesse? E o que ele faria? E se tivesse melhor? E se não tivesse? Né? A gente sempre tem isso. O empreendedor ele sempre tá doído porque ele acha que pode fazer mais, né? Eu acho que essa sensação de uau, agora eu cheguei onde eu queria, eu acho que não existe. É que nunca tá tudo pronto, né? Como o mercado muda, as pessoas mudam, a gestão muda, tudo tá sempre mudando, né? E dali em 2009 a gente fez esse trainee, a gente contratou um coaching, ele fez esse trainee comigo, eu passei em todas as áreas da empresa, tudo. A gente começou a estruturar uma gestão um pouco mais descentralizada, porque o pai tinha tudo muito na mão dele. Até porque ele é empreendedor, ele viu nascer, ele era o cara do negócio, né, Murilo? Assim, um perfil muito parecido com o teu, o cara de vendas. É que, na verdade, foi ele que construiu tudo, né? Isso. Aí, como tu solta isso, né? Então, na cabeça dele, para quem que ele... É duro, duro soltar isso. Ele disse, eu vou deixar na mão de quem eu treinei e criei. Para isso que é a Priscila, é onde ele se sentiu tranquilo para deixar. E aí, logicamente... E eu sempre falo assim, o pai sempre foi muito empreendedor. Eu sou administrador. Né? E tu sabe, eu e a Jaque. Eu sou eu e a Jaque. A Jaque é administradora, sim. O pai tinha um apetite a riscos que eu não tenho. Claro que era um outro modelo, um outro mercado. Hoje a gente sabe que qualquer tipo de coisa, a legislação, ela está mais amarrada, parte contábil, parte trabalhista, tributária, tudo a gente hoje... Tem que ser mais cauteloso, tudo. Né? Hoje, para abrir uma empresa, não é fácil, né? Então, assim, era mais fácil a gestão dava para ser mais ousado, talvez. Né? Dava para usar mais, né? Então, eu venho com um perfil muito mais certinho, mais de gestão, né? Muito mais de gestão. Mas são características que eram deles, as minhas são diferentes, né? Por um momento eu me comparava demais
E eu recebia muito feedback de comparação, e nunca positivo, sempre negativo, né? Principalmente porque tinha um time bastante maduro, eu lembro, né? Sim. O teu pai saiu desse plano em que ano, Pri? O pai faleceu dia 1º de novembro de 2012. Tá. E tu assumiu dia 2, quase? Assumi na próxima segunda-feira. Foi dia 5 de novembro. Porque na quinta-feira foi... Dia 1º foi uma quinta-feira. Eu lembro. Dia 2 foi finados. O pai acabou ficando um mês em São Paulo antes de falecer. Porque ele teve a gente acabou deslocando ele para lá para ficar. E ele queria vir para Criciúma, né? Queria. Era o desejo dele, né? Ele queria vir, então ele ficou em Criciúma, se eu não me engano, 2 dias no hospital e depois veio a falecer. E na próxima segunda tu já estava trabalhando? Sim. Sim, a gente fala lá em casa que o pai foi tão certinho nisso, porque todo mundo trabalhou quinta-feira até as 6 da tarde, porque eu recebi a notícia às 5:30 da tarde que ele tinha falecido, porque eu fiquei no hospital até umas 4, daí eu falei assim, mãe, eu não quero estar aqui na hora da passagem do pai, eu não quero, então ficou as minhas irmãs e a mãe, e eu saí para tomar um café, porque depois eu ia voltar. 5:30 a mãe me liga, ó, Priscila, o pai já foi. Primeira coisa que eu fiz, liguei pro Donizete. Pá, então. Donizete, seguinte, o pai faleceu. Ó, Priscila, não fala isso. Não, o pai faleceu. Por que que ele teve essa reação? Porque de quarta para quinta eu dormi com o pai. E quinta-feira de manhã, eu chamei a mãe e falei, mãe, ó, o pai não passou legal a noite. Vem pra cá. Nisso eu saí, fui fazer umas coisas, 9 horas a mãe me chama de novo, ó, vem que o doutor Sandro tá aqui. Doutor Sandro, era o doutor Sandro. Era da UTI de São João. E falou, ó, agora a gente vai sedar, porque entre hoje e amanhã ele vai. Eu fui pra empresa e o pessoal, como eu não sei se vocês acreditam ou não, mas naquela melhora da morte. Sim. E na quarta-feira o pai tava assim, que ninguém dizia que ele estava doente. Então ele recebeu as principais lideranças da empresa, alguns amigos, alguns parentes. Então a gente deixou muito restrito, mas algumas pessoas foram falar com ele na quarta. E quarta-feira à noite, quando eu fui dormir com ele tava que não parecia ter nada. Então, como as pessoas da empresa viram ele Muito de uma bem. forma tão boa, a esperança era tipo, nossa, o Gago tá bem. E daí eu cheguei na empresa na quinta-feira, eu cheguei e as pessoas vieram, né? Nossa, teu pai tá bem. E eu, ele tá super bem. Nossa, ele tá bem. E eu, morta por dentro, né? Imagina. Cheguei na sala do Donizete, assinei um cheque que tinha que assinar, não sei o quê. Daí eu falei, Donizete, pai, não tá legal. Ô, Priscila, eu falei, ó, acho que ele não passa Sabe de que esse hoje. tio, a Priscila, é o Donizete É. todinho, né? Ele assim, ô, Priscila, eu falei, o pai não passa de hoje, eu acho, hoje ou amanhã. Tá, fui pro hospital, das 5:30, eu liguei pra ele, ó, Donizete, reúne as pessoas, avisa que o pai faleceu, não sei o quê, queres que eu vá pra aí? Não, Priscila, deixa que eu faço, não sei o quê. Reuniu a liderança, avisou a liderança, nos ajudou, né, perguntou se precisava de UTI, porque nós somos todas mulheres lá em casa, né? Sim. Então, por mais forte que a gente seja, naquela hora eu não sabia nem o que fazer, né? Então, assim, ele tomou a frente junto com o meu padrinho, se eu não me engano, com o tio meu, e resolveram tudo. E na segunda-feira de manhã eu tava lá. Daí, segunda-feira de manhã, eu me reuni com os líderes, agradeci. Eu tenho até hoje uma folhinha do que eu tinha preparado para conversar com todos, né? Agradecendo, que era um momento de dor, mas que era um momento de união, que todo mundo precisava se unir, que eu contava muito com o apoio deles, que todo mundo sabia o que precisava ser feito. Né? Tudo ia continuar da maneira que estava sendo continuada. E eu me lembro que no primeiro ano, depois que o pai faleceu, eu não fiz nada além daquilo que já não estava programado. Nós não tínhamos planejamento estratégico, né? Desenhado, nada, porque o pai tinha isso tudo muito na cabeça dele. Mas eu não tive uma decisão essa muito transição grande. ela já estava clara para ti, né? Então esse planejamento Que eu ia tinha, assumir. que tu ia assumir, o que ia ser feito pelos próximos Sim, meses. sim, Tu já sim. tinha isso muito Sim, claro. e eu não vou falar, sem sombra de dúvida, o Donizete foi o braço direito, esquerdo, que ele conduziu, porque ele já era o gerente geral naquela época. Então, ele foi conduzindo muito junto comigo, por mais... Porque eu sempre falo assim, ó, a gente ser reserva é diferente de ser titular. Sim. Então. E eu era reserva. Como foi essa transição do reserva e beleza, agora eu tô em campo e agora sou eu que tomo a decisão, né? Que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Que a gente sempre pensa, né? Como eu posso fazer melhor? Será que eu não poderia fazer melhor? Como ele poderia fazer? E como foi que ele faria o que eu devo fazer, né?
Acho que essa pergunta devia ter muito, né? Sim, muito, muito. Até muito, porque a muito. Priscila, ela, por mais. Ela tem uma cabeça diferente, uma visão diferente, né? Por uma questão de que todos somos, né? Cada um tem uma visão do negócio de uma forma. Como foi isso para ti? Conta pra gente esse primeiro ano de titular jogando, né? Sendo a capitã, literalmente, do time, né? Então, assim, ó, eu tive muita dificuldade, tá? Hoje eu enxergo a dificuldade que eu tive. Tu tinha 20 e poucos anos, Eu tinha né, Pri? 27 anos. Então, assim, ó, o gestor mais novo que eu tinha eram 10 anos mais velho do que eu. Então, todos estavam lá praticamente com o mesmo tempo de casa que eu, porque o Ouro Negro nasceu em 2001, eu estava em 2003, né? Eu entrei em 2003. Tinha líderes ali como o Donizete, que tinham entrado na empresa em 97, então na cisão ficou com o pai, né? Por isso o braço direito. Outros profissionais que também vieram mais antigos, né? Uhum. E o que eu senti no primeiro momento, eu fui muito bem conduzida pelo Donizete. Eu acho que ele foi um braço direito muito, muito importante para mim naquele momento de transição. Eu me agarrava muito nele e aos pouquinhos eu acho que a gente foi botando a minha cara junto na cara do pai, porque ele meio que foi muito meu mentor naquele momento, porque ele já convivia muitas decisões com o pai e eu digo que o pai era a cabeça e o Donizete ele sabia como executar. Uhum. Né? Era o Então operacional. ele fazia acontecer as coisas que o pai falava. Então eu lembro que eu tive dificuldade até nesse primeiro ano, assim, porque eu tive que colocar o que eu achava, a minha maneira, porque o pai era centralizador. Então, assim, acho que tanto para mim quanto para eles foi difícil, porque se eles fossem com um problema pro pai resolvia. Eu ia lá e devolvia, tá, mas o que tu imagina que tem que ser feito? Eu também não tinha todas as respostas. Uhum. A gente nunca tem todas as respostas, na verdade, né? Não. Então, e a minha gestão é muito descentralizada. Então, eu imagino que para eles também tenha sido um rompimento muito grande, porque o pai, além de ser um líder forte, um líder nato, ele tinha uma presença, né, um direcionamento, uma figura muito forte. Eles tinham como se fosse um respeito, como se eu tivesse pelo meu pai, um cara mais velho, um cara sábio, E daí, esse pilar sai fora. E entra uma pessoa que talvez eu não tenha a admiração que eu tinha, né, a respeito que eu tinha, sim. Outras relações e até a segurança, porque querendo ou não, ele passava uma segurança de direcionamento. Claro. Eu devolvi a pergunta e dizer, o que tu acha que nós devemos fazer? Uhum. Eu trazia a responsabilidade para junto. Fazia a provocação para que a gestão então, realmente assim, fosse em conjunto. Eu acho que foi uma dificuldade para mim, mas também para os gestores que estavam ali, porque mudou toda a dinâmica do negócio, né? E eu tenho uma frase que eu falo que todos nós, seres humanos, somos preconceituosos. E sim. Ponto. Pô, e a gente tem uma singularidade gigante, né, na sucessão da Ouro Negro. Ela veio na marra e aconteceu para uma menina de 27 anos, né? Que, lógico, qualquer gestor mais velho acaba tendo preconceitos com visões mais novas. A gente tem uma figura feminina. Que é muito difícil no nosso ramo. Eu ia dizer, o segmento já é um segmento masculino. Esse foi o maior desafio, Pri, ou não? Ô Murilo, tu sabe que naquela época eu não pensava nisso. Tanto que quando o pai faleceu, teve sugestões de a gente vender a empresa. Comentários na cidade que a gente não ia dar conta. Que a menina, né? A menina. Então, eu escuto hoje pessoas vindo falar comigo, porque as meninas... Isso já foi há 12 anos atrás que meu pai faleceu. Então, eles ainda nos tratam, às vezes, como as meninas. As meninas que não sabem, as meninas que são mal assessoradas ou são bem assessoradas. Então, assim, sempre me parece, às vezes, competência dos outros e nunca nossa. Né? Assim, o sucesso então, é sempre dos outros, se a gente constrói. Se o erro é do gestor, o acerto é do executor. Sempre então, assim, acaba tendo essa restrição que hoje eu percebo um pouco mais. Naquela época, eu simplesmente só trabalhava. Eu não enxergava outra opção que não fosse trabalhar, baixar a cabeça, trabalhar, vou seguir. Virar o que tinha que fazer, tinha dificuldade, mas eu nunca entendi. Não olhava nessa ótica. Eu olhava porque eu sabia que eu era nova, porque eu não tinha credibilidade, porque eu era menina lá dentro. Assim. Sim. Eles às vezes me tratavam como filha. E eu não tô falando que eles tratavam como filha no sentido mal, mas talvez era uma própria insegurança deles também, porque eles tinham um líder muito forte que dava direcionamento. Né? Então, assim, querendo ou não, a vida profissional deles estava em jogo, assegurada será que ela sabe o que está fazendo? E dessa turma, né? Quantos ficaram
dessa turma? Nenhum? Sério? Nenhum? Não, nenhum. Mas é assim, né? Quando Nenhum. troca o técnico, ele traz o time dele, né? E acaba que Então. isso é meio natural, né, Pri? Então, eu vejo muito, não a parte de valores da empresa, porque se fosse falar por valores da empresa, todos estariam ali junto conosco, mas eu acho que em parte de modernização da gestão, de a gente entender o que a gente precisa, do tamanho da empresa, que as coisas vão ficando mais complexas, né? Sim. Então, assim, todos que passaram pela empresa contribuíram da forma que puderam, que conseguiram e que deixaram legados. Então, assim, mas em algum momento teve que... Tem uma frase que ele coloca tiveram muito, que sair. que é muito pertinente a isso, né? Que o que nos trouxe até aqui não é o que nos leva daqui para frente. E nesse, que é aquilo que tu falou, né? As pessoas entram conosco nas empresas, elas contribuem para aquele momento, e a gente também contribui de uma certa forma para aquele crescimento profissional, Sim. mas muitas vezes não se segue, né? Vai chegar um dado momento que a gente tem que seguir por caminhos diferentes, ou porque a empresa tem uma visão que tem que ir para um outro lado, ou porque aquele momento já passou. E isso não é ruim, né? Não. Algumas pessoas entendem, não, porque trocou todo mundo, é ruim. Não, não é ruim. A inovação, quando se fala em inovação, não é só a inovação tecnológica, porque trouxe gestão tecnológica, porque trouxe melhoria de TI, mas não é só isso. A inovação também ela vem como recurso humano de pessoas com novas ideias, com novos... Comportamental. Modelo mental. Exatamente, Sim. exatamente. A inovação, ela engloba não só a tecnologia, Sim. mas também as pessoas que fazem E parte. com o novo momento da empresa, né? Porque, assim, acaba que a empresa vai entrando num momento que se a pessoa não acompanhar, ou que a gente acaba... não faz mais sentido tê-la ali conosco. Exatamente. Porque acaba... contribuição... acaba não convergindo Exatamente. na mesma coisa. Porque eu estava conversando esses dias atrás com um profissional nosso e que ele falou assim, Priscila, eu não quero mais ficar no Ouro Negro. Eu falei, por quê? Né? Ele assim, não, porque me parece que as coisas não estão sendo tomadas decisões da maneira que eu enxergo. Eu falei, tá tudo certo. Ok. Tá tudo certo. Porque tu tem que estar de acordo conosco. Exatamente. Porque da mesma forma, quando tu tomar ação que eu achei que não tá certo, eu vou te falar. Eu vou dizer, ou tu consegue corrigir. E tem que estar casado. Tem que estar porque casado. senão não E é consegue. papo reto, né, Pri? Tem que ser. Então ele veio me falar e eu falei, tá tudo certo, se tu quer, não vou ficar chateada, tu tem que sair da empresa mesmo, se tu não tá de acordo, se não fecha os porque ideais, senão os propósitos, ele vai trabalhar desanimado, ele não vai dar o máximo dele, ele não vai estar acreditando naquilo que a gente tá pedindo para fazer. Porque ao longo do período, eu digo de certeza, nós tínhamos uma cultura muito mais paternalista do que a gente tem hoje. Hoje a gente está começando a virar uma cultura um pouco mais de resultado. Quando vira uma cultura de resultado, dói algumas coisas. Dói. Toda mudança dói. Principalmente para quem não performa, né? Sim, dói. Só que hoje o mercado não cabe mais uma gestão paternalista. E eu ainda acho que a gente tem muito. Eu ainda tenho muito disso de abraçar, de não sei o quê, de tolerar muita coisa. Só que hoje o mercado não é mais assim. Ou a pessoa entrega, ou a pessoa entrega. Principalmente... Ou entrega. É um entrega. Porque o mercado te exige resultado, não só para manter uma estrutura robusta, como a que vocês têm, mas principalmente para entregar um resultado para o cliente na ponta. O cliente te cobra esse resultado. Demais. O cliente hoje está cada vez mais voraz, principalmente... E uma coisa que meu pai já falava na época, e que a gente ainda falando, hoje o cliente, além de querer a entrega, ele quer informação. Ele quer informação acima da entrega. Porque se a gente não vai fazer a entrega, a gente também não está avisando ele, a tua carga vai atrasar um dia. A tua carga... Porque... Precisa me entregar em 15 minutos, mas me diga onde ela tá. Me diz onde ela tá e o que eu posso fazer para te ajudar. Porque às vezes o cliente quer tanto aquela carga que ele diz, não, peraí, tá em tal lugar, deixa que eu vou lá pegar então. Se tu não vai conseguir botar hoje no caminho de entrega, mas deixa que eu vou na tua idade de retirar. Deixa eu aproveitar um merchan então, tá? Talvez você não saiba, meu time me informou. Eu fiz um bate-papo com o meu time também para falar das atualizações que nós estamos fazendo lá na Ouro Negro. Tá? A gente está automatizando e passando a dar todas as informações em tempo real da cotação à entrega. Sim. Tudo vai acontecer tudo pelo WhatsApp. Isso traz velocidade para a gente. Isso é o que a tecnologia precisa trazer para nós, sempre velocidade, né? E não só aquilo que tu falou, né? Não é só a questão de informar o cliente, mas a informação ela te dá ações mais ágeis. Tanto para o cliente decidir, de repente, não, eu vou buscar, se ele tem uma urgência,
ou da própria Ouro Negro decidir tomar uma ação mais rápida, tipo, deu um problema num centro de distribuição, como eu posso agilizar e reorganizar essa entrega para aquele dia, né? Porque se a gente não tem essa informação em tempo real, as decisões acabam também demorando mais tempo. Isso acaba tendo que estar no mindset dos líderes. Exatamente. E se ele não vem com essa transformação, que é importante ter algumas coisas automatizadas, algumas coisas, ele vai ficar naquele trabalho burocrático da planilha do Excel, porque ele não consegue enxergar que certas automatizações é importante para não ter o time operacional, e sim ter um time mais analítico. Exatamente. Então, essa evolução dos líderes, né, ela é super importante, porque é adaptabilidade, né? Se porque ele não se adapta. Tu fez diversas imersões, né, Pri? O que tinha de coaching, imersão, movimento, tu fez, eu lembro, faz ainda, mas eu lembro que houve um período, assim, de super intensivo, assim, né? Como é que foi isso? Murilo, eu vou te dizer que eu fiz um coach antes do pai falecer, um coach depois, uma mentoria, mas aqui me deu um start, assim, para eu descobrir quem era a Priscila e qual era a maneira de gestão para eu parar de ficar me torturando e comparando com meu pai. Foi em 2018, uma imersão no Rio Grande do Sul, que era uma imersão de líderes, 8 encontros a semana inteira. E isso... Entrou uma Priscila ser outra. Sim. A gente tem um grupo de pessoas, né, que nós fizemos o curso junto, que a gente tem um WhatsApp até hoje, professores que estavam, os mentores, os nossos mentores lá, a gente ainda conversa, troca ideia. Então, isso para mim foi super valioso. Foi eu entender que foi quebrar algumas crenças e eu entender que a Priscila não é o Gago e que a Priscila vai ter uma maneira diferente de enxergar as coisas, vai trazer outros resultados, vai ter outras habilidades, algumas habilidades melhores que a dele, outras habilidades piores que a dele, mas quem é a Priscila que não é? Porque eu tive muita crítica ao longo desse período. O pai faleceu em 2012, eu fiz em 2018, ó. Então, assim, foram 6 anos que... foi torturante. Não é isso, mas a gente volta e meio se compara. Sim. Né? E, ó, se fosse o teu pai, não estaria fazendo desse jeito. Eu já tive profissionais que eu desliguei e disse assim, ó... tu não sabe ganhar dinheiro. É uma pena que tu não sabe ganhar dinheiro. Eu falei, pois é, isso aqui não é mais problema teu, obrigada. Então, teve desligamentos muito difíceis. Então, isso que eu queria falar. Eu vou falar de um cara que eu sou fã até hoje, porque, de certa maneira, foi um cara que me ensinou também, né? Que é o Donizete. Cara, eu já tava com essa pergunta, assim, há muito tempo para te fazer. O cara que foi teu mentor, o cara que te pegou pela mão, que fez toda a transformação, e é um cara que eu tenho um carinho, é um cara diferenciadíssimo, né? Não preciso te contar isso, sabe? Como é que foi a questão de desligar um cara que foi braço direito do teu pai durante anos? Tu consegue verbalizar isso, Pri? Assim, primeiro foi uma decisão muito difícil, até eu conseguir enxergar o porquê que eu teria que ter tomado essa decisão. Não foi uma decisão de mês, assim, sabe? Foi uma decisão muito pensada, e com muito medo de tomar essa decisão, muito medo. Eu tinha uma mentoria na época que conversava muito com isso, sobre isso, e na época ele me levantou alguns pontos para me fazer refletir, né, sobre isso, até eu entender que sim, era importante. Era o que a empresa precisava. Para a empresa. E te digo porque, assim, eu digo, o apetite do Donizete de risco era maior que o meu. E eu estava desconfortável com algumas coisas que eu não gostaria mais de ter esse risco. Entendi. Né? E que para ele estava tudo certo. Talvez se fosse com meu pai, estaria tudo certo ainda. Mas entendi. Eu não conseguia mais. Eu não. Ou seja, era um outro momento. Que a gente falou, era um outro momento. E aquilo foi uma virada? Tipo, foi algo que... Ufa, agora eu vou tentar... Porque, lógico, era alguém que mesmo sendo alguém que respondia a ti, sim, de certa maneira, tu se sentia respondendo a ele, porque foi um cara que te mentorou muito tempo. Ele tinha uma liderança muito forte, muito forte. E eu posso dizer que eu consegui colocar mais a minha cara no Ouro Negro depois que ele saiu. Perfeito. Porque, querendo ou não, ele foi braço direito do pai, verdade, eu não podia tirar, não tem como eu tirar essa liderança dele. Ele é uma pessoa muito forte, que eu tenho um carinho enorme por ele. Foi um desligamento terrível para mim. Eu desliguei ele chorando, porque eu tenho um carinho muito especial por ele. Acho que faz uns 3 meses ele ainda foi lá na empresa. Eu falei, Donizete, vem aqui.
Vem Sim. conhecer outras pessoas, as pessoas que estão aqui hoje e a gente conversa. Ele é um cara fantástico, né? Ele, sim. Nossa, Ele é e eu fantástico. falo lá dele, eu falo para todo mundo, dele para todo mundo lá dentro. Eu digo, se é uma pessoa que lá dentro da empresa eu sentava na mesa e discutia algumas coisas e que honrou muito com a palavra dele, em termos de caráter, assim, é ele. É um cara reto. Nossa, assim, ó, eu não tenho o que falar dele, assim, um cara coerente, um cara justo, tem a visão dele, né, que a gente pode divergir de algumas Claro. coisas. A gente se completava muito. Mas isso é Tinha bom. Né? ele tinha um jeito, eu tinha outro, que a gente conseguia trabalhar muito bem junto em algumas situações. Mas eu entendo que o momento dele foi até ali, né? Que é aquilo que a gente estava falando, são Sim. momentos E não foi fácil. E assim, imagina. essas mudanças, elas não são, como a gente falou anteriormente, não são fáceis para ninguém. E aquilo que tu mesmo falou, a Priscila precisava sim. emergir como a líder, como a gestora. Sim, isso sim. Então, na verdade, a gente, né, olhando para essa tua história, o teu processo de transição foi quase 6 anos. Sim. Porque realmente até encontrar a gente, né? E como é isso hoje, né? Para Priscila, como é que ela vê essa visão de futuro, de inovação? Quais são as ideias dessa Priscila administradora, gestora? Ela é mais ousada hoje? Eu sou muito mais ousada que antigamente. Sim, já que até porque a gente se sente mais segura do negócio que a gente tá. Então, assim, do nosso negócio, eu conheço o nosso negócio, eu sei o que ele precisa ser feito, né? E em termos de inovação, tecnologia, né? Não sou uma entusiasta disso, mas para mim, quanto mais automatizado as coisas, melhor. Quanto menos eu tiver interferência humana de coisas que não precisa, é melhor. Claro que o nosso trabalho, lá na ponta, ele precisa de um ajudante, ele precisa o nosso negócio, ele é prestação de serviço. Sim. Eu não tenho automatização nessa parte. Mas eu lembro que quando eu entrei na empresa, a gente fazia conferência de carga no papel. Hoje a gente tem um mobile, hoje a gente tem coletor de dados, né? Uhum. Então, Um RP desenvolvido internamente. tem. Imagina. A gente tem aplicativos que a gente desenvolve internamente. Semana passada eu estava conversando com um profissional para poder tentar fazer uma... Agora, tecnológica, tu me ajuda aí. Vamos Como lá. se fosse uma programação da roteirização de linha sem eu ter que fazer isso manual. Que o próprio programa, já com a inteligência artificial, me dê isso. A melhor rota. Isso, porque eu preciso que isso faça otimização do tempo do meu profissional, para que ele possa analisar aquilo que precisa, né? Hoje, a nossa gama de informação ela é tão grande que o banco de dados, Big Data, ele consegue organizar muito maior do que... com muito mais velocidade. Eu preciso ser assertivo. Tem Então, tema assim, que eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto muito dessas análises e Power BI e fazer a parte de automatização de cotação, porque eu penso que o nosso pessoal ele tem que ser mais analítico, pensar no que precisa Tomada de decisão. Tomada de decisão, não operacional, né? Em vez de ficar lançando assim, detesto coisa em planilha. Hoje eu estava falando com o André, um negócio lá em planilha. Eu falei, o que é em planilha? Não. Consegue Exporta importar, me dá só informação. Dá para fazer API do negócio? Cara, automatiza o máximo. A gente sabe que isso tem custo, a gente sabe que isso, em determinado momento da empresa, tu bota, tem departamento que não coloca, porque se a cultura ela não está aderente, tu só gasta dinheiro, porque a gente teve uma vez um processo que a gente quis colocar e não deu certo. Por quê? E sobre isso, Priscila, é justamente o mercado... todo mundo fala, né? Inteligência artificial, e a gente fala em automação. Como é isso? Como é que tu vê isso quando a empresa, como é que um gestor ele enxerga que a empresa está pronta para isso? Porque pode acontecer isso. O gestor está pronto para fazer essa automação, essa inovação, trazer as suas coisas novas, mas o time não responde. E se o time não responde, tu jogou todo o dinheiro fora, eles vão dizer que o sistema não funciona, que a informação não está certa. Qual é a tua visão sobre isso? Qual é a tua opinião sobre isso? Como é que o gestor ele enxerga, não, agora nós estamos maduros, é o momento certo? Ou não existe isso, tem que ser feito, nós temos que treinar, nós temos que mudar. Como é que tu enxerga isso? Então, eu vou falar lá do Senex, que foi aquela imersão que eu falei, e se eu não me engano, foi a matéria do professor Thiago Petreca, que para mim, toda mudança a gente primeiro tem que preparar o terreno.
né? Ah, Ouro Negro faz isso excelente. Não, a gente já teve coisas que a gente foi botar achando que estava pronto, porque tem que ser goela abaixo. Como tu Eu falou, lembro do investimento de software profissional- pesado que vocês voltaram atrás. Não foi, não deu certo. Não rodou. e não rodou. A gente teve uma tentativa, acho que uns 3 anos atrás, de colocar a baixa de entrega por mobile e não funcionou. Não rodou. Teve resistência. E é uma coisa super simples. Porque Eu todo lembro desse mundo já tempo. sabia botar o WhatsApp, todo mundo fazia um monte de coisa no celular, 3, 4 anos atrás. Uhum. A gente colocou já tardio no mercado fazer uma baixa por Aham. celular. Não é uma Sim. coisa assim que, nossa, Ouro Negro só tá fazendo. Não, uma coisa que já... O mercado já estava já com isso. tava, eu não vou dizer, Ouro Negro é uma empresa inovadora. Não, a gente tem um monte de coisa ainda que poderia ser melhorado. Mas se o time não tá pronto, eu acho que vai muito da sensibilidade do gestor de perceber qual é o seu liderado. E primeiro preparar, com treinamento, com comunicação, Tem um porque tempo. senão não vira. Não vira, né? Não vira, cria resistência. Eu já tive muita resistência com algumas coisas que eu queria implantar. E não Tem- vai. E não vai. Mas tu é a dona, então tu pode botar de goela Não. abaixo. Não. Não adianta. Se eu não conseguir vender a minha ideia para o time, não vai. Não vai. Ah, Priscila, mas tu é a diretora, é só tu chegar e falar com o teu gerente que ele tem um entendimento melhor, né? Então vamos Sim. falar assim. É. Não tem. Se o gerente ele não comprar, ele não faz da melhor forma possível. Eu brinco que quem não compra, não vende. Né? E acho que tá muito em linha com isso que tu falaste. Tem que evangelizar, tem que preparar terreno, tem que dar o exemplo, que é o papel do gestor. Né? O Porque senão a semente não vinga, né? Se a gente não prepara o terreno, né? Não. E aí tu falaste um tema que eu acho bem legal. A gente atua na região há 21 anos e a gente tem outras transportadoras, por exemplo. E o que eu vou te falar, e acho que o momento é bem legal, não só em transportadora, mas em qualquer segmento. O que a gente tem percebido, e isso é pauta das nossas reuniões. Investimento em tecnologia é algo que não é de curtíssimo prazo, é algo de médio e longo prazo. E a nossa região, ela ainda não investe em tecnologia como poderia, né? Por N motivos que eu poderia falar aqui, tomaria conta do podcast. Isso que estão com 2 meninas aqui que falam bastante. Mas como é que tu enxerga e o que tu compartilharia com quem está nos vendo da tua visão de investimento tecnológico, tá? Porque a gente tem enraizado que as coisas têm que ser para ontem, né? E às vezes a gente não espera o projeto maturar. Né? É acertar um sistema, é ajustar um fluxo, né? É arrumar um responso diferente porque abriu uma nova posição. E a tecnologia, ela realmente transforma. Então, alguns fluxos têm que mudar, algumas posições dentro de um departamento tem que ajustar, tem que ter um responsor lá do outro lado. Como é que é a tua visão hoje, falando de tecnologia? O empresário deve olhar mais para isso? Como ele deve olhar? O que tu enxerga disso, Pri? Assim, Murilo, eu não vou falar de Ouro Negro, mas vou falar assim do que eu percebo no mercado quando eu vou, né? Hoje a tecnologia, se tu não tiver, tu não consegue escalonar, tu não consegue ter uma gestão, tu ter um controle da tua empresa. Hoje a nossa empresa, ela tá fora dos nossos olhos, no sentido, a operação ela acontece, não é igual uma fábrica que tá embaixo da minha visão aqui. Dentro seria fora. um ambiente mais controlado, Uhum. né? Mas independente da indústria também, quanto mais tecnologia ela tiver, ela te dá mais subsídio para tomada de decisão. Hoje eu não consigo enxergar qualquer tipo de empresa que não tenha um mínimo de tecnologia. Não precisa ser uma inovação hard, né? Mas tu tem que ter coisas básicas, tu tem que ter um Power BI que te dá, tu tem que ter aqueles CRM, um CRM, RP. um RP. A gente falando assim, a tecnologia embarcada dos caminhões, tu tem que ter aquilo. Quanto mais tu conseguir rastreabilidade da carga, processos que sejam automatizados, né? Então, hoje é uma coisa super simples. A gente precisa fazer o controle de jornada do motorista, né? Então, na hora que o caminhão entra no nosso pátio, já tem todas as parametrizações. Então, baixa manifesto por satélite, já dá a jornada do motorista. Então, tudo isso é tipo de controle que a gente precisa ter. Eu não consigo enxergar hoje empresa que não investe em tecnologia. E aí, cada umas mais, outras menos, dependendo do apetite, mas assim... o que é legal de falar? Como.
é gritante a diferença. E a gente tem empresas que investem bastante em tecnologia, que é o caso da Ouro Negro. Eu posso dizer que a Ouro Negro investe bastante em tecnologia, sim. Tem um departamento muito robusto de TI e está sempre procurando coisa nova. Em outros segmentos, como mercados, que a gente tem no varejo alguns clientes, indústria, é impressionante a diferença de produtividade e de crescimento quando eu tenho um skill tecnológico, uma cultura Sim. tecnológica e quando eu não tenho. É brutal. Porque daí também não vê valor, né? Tipo Exato. assim, Murilo, nós estamos falando da automatização de cotação e rastreabilidade de carga para ser a IA que devolve para o cliente via WhatsApp, né? Isso eu me lembro que uma época atrás a gente foi colocar a nossa central telefônica, não era mais a secretária, e sim. Isso traz um desconforto, porque a nossa região de Criciúma gosta muito do tato da secretária. Só que é uma coisa que não tinha, no meu pensamento, não ter mais. Eu tinha que ter produtividade, eu tinha que ter gente, a tecnologia ali da IA. Olha o quanto que vai me dar oportunidade de eu deixar que as meninas hoje estejam lá fazendo esse trabalho que é operacional para estar fazendo coisas mais robustas. Eu lembro que tinha 3 secretários numa época na recepção, eu lembro disso. Sim. Hoje tem uma secretária e ela é uma secretária só para, vamos dizer assim, para não deixar a recepção vazia. Sozinha. Quando eu chegar Tem outras atividades muito mais atribuições do que ficar atendendo e repassando ligação. Eu tenho uma pimenta num discurso. A gente aproveita muito mais a inteligência dela. Exato. Porque ela tá ali para colaborar com tomadas de decisão. Sim. De encaminhar a pessoa da maneira correta, atender da maneira mais adequada e passar a informação da melhor maneira possível. Sim. Que entra na questão do atendimento, né? Não é só estar digital, mas ela tá ali para fazer da maneira correta. Sim. Até porque por mais que a gente tenha Tocou lá, hein? É o da Jaque, eu conheço essa tocada. Meu. Essa tocada é o da Jaque. Eu conheço. E tem um tema que eu acho bem legal de falar, que é ter um orçamento de tecnologia. E eu sei que a Ouro Negro faz isso. Tem. E em tecnologia, quando a gente fala de WhatsApp, por exemplo, hoje quem não tem ferramenta de WhatsApp não gasta com WhatsApp. Também não faz gestão. Também não enxerga nada. E não é só no WhatsApp. Existem diversos recursos que vêm do mercado para dentro da corporação. Então não tem a corporação achar, eu acho que eu não preciso disso. E isso acaba sempre tendo que abrir mais orçamento para o departamento tecnológico. Essa demanda vem crescendo? Como é que tu vem enxergando isso, Pri? Dá para manter orçamento no departamento de TI ou sempre tem que olhar com um pouco mais de apreço? Porque tem sempre muita coisa nova. Eu acho que se a gente deixar... Eu digo que eu gostaria de investir mais em tecnologia no Ouro Negro do que hoje é. Só que eu preciso fazer um balanceamento do negócio, né? Sim. Eu não posso... Porque daqui a pouco eu tô lá em cima em tecnologia na Ouro Negro e o restante não acompanha. Né? Porque eu não posso ter coisa... Não tem pessoas, não tem os fluxos apropriados. Não vai e a tecnologia ela tem que te dar um retorno, né? É um investimento. Claro, não adianta eu investir em tecnologia até o negócio de ponta, mas aquilo não está te dando a informação necessária para a tua gestão, a tomada de decisão. A empresa tem que estar preparada. Preparada. Né? Eu sempre falo na empresa assim, eu digo, gente, não adianta a gente ter uma Ferrari se a gente precisa de um Fusca. É isso. Porque daí assim, eu não consigo extrair tudo dele o que o RP me dá, ou o aplicativo me dá. Tem coisas que daí não vai. Então, vamos fazendo por partes. A partir do momento que a gente tá usufruindo o máximo daquilo, a gente dá o próximo passo. Porque assim, tem muita coisa que a gente ainda precisa... Eu digo, muita coisa que a gente precisa melhorar ainda em tecnologia, em coisas que a gente tá aplicando e não tá aplicando 100% daquela tecnologia. Sim. Poderia dar muito mais indicadores de controle que a gente ainda não tá controlando como deveria. Porque daí a gente consegue controlar isso, consegue reduzir custo, aumentar a produtividade. Então, assim, tudo vem para o final a gente melhorar a produtividade, melhorar o resultado da empresa. Ninguém aplica tecnologia para que não gere fazer as mesmas coisas, esse resultado. Exatamente. Né? O que a gente quer é escalonar qualquer tipo de situação que seja. Ou escalonar na hora que tu vê, né? No teu próprio negócio, ou otimizar as operações internas. Exatamente. E aí, quando a gente fala de movimento no setor, Pri, como é que está a nossa região quando fala de transporte? O setor está andando junto?
Ou cada um acaba olhando pro seu próprio nariz? Desculpa, de repente, a pergunta tão aberta, assim, tão direta, mas poderia estar mais junto, porque a nossa região vem passando por uma transformação brutal, né? A gente tinha algumas indústrias de referência, infelizmente elas já não são tão referência, o dinheiro está escapando por entre as mãos, o mercado mudou, o comércio sofre diversas mudanças, as grandes companhias foram compradas, e isso respinga para o transporte. Sim. O transporte está unido como tu gostaria, como tu enxerga que deveria estar? Não, eu acho que o transporte não tem tanta união, não é tão unido, vamos dizer assim. Acho que melhorou muito, tá? Acho que melhorou bastante, mas também o nosso mercado, eu falar da região de Criciúma em si, mudou muito o transporte. Há 20 anos atrás, eu tinha quais transportadoras tinham aqui? As transportadoras que eram daqui. Eu tinha uma Mercúrio que não era, né? Eu tinha uma Lovato. Hoje, todas as transportadoras estão aqui. Criciúma acabou virando um polo, então eu tenho uma concorrência muito maior, eu falo do ramo fracionado, de empresas que não eram daqui, que na verdade elas não são daqui e hoje elas têm filial aqui. E isso aumenta a nossa competitividade. Daí, tem como ter uma união, sendo que os proprietários dessas empresas não são daqui, então assim, é um pouco mais complexo para a gente... Fica muito distante ter Isso, então, essas relações. Tem a muito nível ego, Brasil, eu acho que tem. A nível Brasil, eu vejo que o transporte ele vem se unindo cada vez mais, né? Então, assim, é por isso que eu acho que hoje a gente está bem mais unido do que antigamente. A gente tem uma união? Acho que não. Até pela complexidade de quantidades de empresas que nós temos no Brasil, em Criciúma, Ramos. Então, assim, é uma concorrência muito acirrada, né? Então, acho que talvez como todo segmento, principalmente né? a questão da prestação de serviço, que ela é algo que tu entrega, né? Né? Não pode reparar, né? Depois, ela é feita naquele momento, né? E não é só a questão da agilidade na cotação, não é só o preço, o cliente ele te olha como um todo. Então, quando tu busca isso, uma união, lógico, ela vai te trazer resultados em pleitear questões em relação a impostos, a investimentos, enfim, em outras questões. Mas quando se fala na concorrência propriamente dito, a gente... E Criciúma, ela abriu muito para players novos que não tinha. Então, muitas empresas, como eu falei, que não são daqui de Criciúma, matriz, eu digo, todas já estão aqui. Criciúma virou um polo muito grande. A gente tem indústrias grandes, querendo ou não, que chama essas transportadoras, né? Então, assim, o mercado ele tá diferente. E com a explosão do e-commerce, como é que foi isso na época? Porque, querendo ou não, a pandemia, ao mesmo tempo que ela trouxe, a princípio, uma retração, ela também aumentou o consumo e mudou digital. O desenho, né? E mudou como foi esse processo? Porque, querendo ou não, são 4 anos só, né? 4 anos, é isso? 4 anos né, depois da pandemia. Isso reestruturou tudo. Como é que foi isso? Enxergar, porque daí era a carguinha fracionadinha mesmo, né? Então, já que assim, eu digo que o transporte, ele é muito vasto, né? O transporte, então, nosso segmento, ele é o B2B. A gente não faz B2C. Então, a gente faz um pouquinho de B2C, faz. Entendi. Só que, Ouro Negro é que nem Mercado Livre. Não vou dizer assim, carga. Não é. Não. A antiga Primor. E hoje nem olha para isso. Não. A gente não olha para isso. Em função que hoje a gente entende que a gente não tem know-how para poder fazer isso. É uma estrutura de empresa que nós precisaríamos nos adaptar. Não vou dizer, a gente nunca vai fazer. Não é isso. O momento da empresa... O momento não é esse. Tá focado no B2B, entender o que o B2B precisa, até porque o B2B ele é vasto também. Claro. Porque a gente trabalha o ecossistema é gigante. Perfil de carga X, eu poderia agregar um perfil de carga Y ou deixar de fazer o perfil de carga. Hoje a gente não trabalha com farmacêutico e eu poderia trabalhar com farmacêutico. Sim. Então, é gigante, né? O transporte, os segmentos dentro do transporte. E o B2C, ele tem uma formatação que para nós teríamos que ter uma grande adaptação. Eu digo até, tipo... A gente pode falar em perfil de carro para entrega. Sim.
O B2B, ele tem muita Fiorino, muita Vanzinha. Carros B2C, pequenos. desculpa. O B2C, carros pequenos O para nosso, fazer a gente tem entrega na caminhão, ponta. 3/4. E que, na Nossos verdade, caminhões já são mais robustos. E que Então, o cara assim, da ponta, o cara da ponta é flutuante, né? Nem sempre é o mesmo ainda, né? sim. Isso varia. No B2C tem muito isso, né? Sim. E a Ouro Negro hoje tem parceiros fiéis, é uma estrutura muito mais fiel ao cliente. Sim, né? não, hoje a nossa fidelidade de clientes, se eu não me engano, está em 85%. Então, são clientes recorrentes. Então, para nós dá uma certa linha de produção, né? Tu Sim. conhece teu cliente, tu tem uma certa intimidade, sabe que horas que O que ele perfil atende, o perfil de dele. entrega, de tudo assim. Isso é que é o nosso modelo. Sim. Perfeito. A gente consegue se adaptar desse formato. O B2C, eu sempre digo assim, quando a gente vai ter um cliente novo, tá, mas como é que é o tipo de entrega? Ah, e-commerce. Não, mas espera aí. Porque hoje o e-commerce, ele pode ser uma entrega B2B. Pode ter vários tipos de entrega. Exatamente, Sim. E daí, eu, quando eu converso com o pessoal, tá, mas assim, tá, e-commerce, mas que tipo de entrega é? É CPF ou CNPJ? Ah, é CPF. Ah, gente, a gente não tem know-how para isso. Não adianta a gente tentar botar uma carga com muita volumetria. Não que a gente não faça, porque a gente tem clientes B2C, nós temos. Mas só que não olhando firmemente para o B2B. Sim, o B2C ele é um pedaço muito pequeno do nosso negócio. Né? Então tem entregas, sim. O prazo é alongado para te ver. O B2C, quando a gente compra alguma coisa no mercado, tirando o Mercado Livre, a gente tem quantos dias de entrega? 10. 12. O nosso prazo não tem isso. As nossas linhas mais fortes aqui, litorâneas, são 24 horas. Então, a metodologia de organização de depósito é tudo diferente. Muito diferente. É tudo diferente. Sim. Tem empresas que trabalham com esses dois segmentos? Tem empresas que trabalham com 2 segmentos. Já fui visitar empresas que, dentro do próprio depósito, eles separam o que é B2C e o que é B2B. São operações e organizações de disposição apartadas praticamente. diferente. Que legal. Então tem modelos de negócio de cada um, sim. E hoje, Pri, a gente tem 1 hora aqui e é por isso que eu vou ter que correr. Olhando para o que o mercado de transporte aponta, quais são os desafios para os próximos anos que tu imagina? Qual é o grande desafio do transportador? O que tem que se fazer em termos de estratégia? Lógico, sabemos que temos que ter uma equipe de qualidade, sabemos que temos que estar atualizados, mas o que é, ao teu ver, o grande desafio para os próximos anos no transporte? Assim, o desafio que a gente hoje fala muito, eu não acredito que não é só para o transporte, mas para todo mundo que presta serviço, são as pessoas. Então, hoje a gente já tem a falta de mão de obra para motorista gigantesca. A gente tem muitos colegas e eu digo isso a nível Brasil, de colegas que estão com veículos parados porque não tem motoristas. E tá muito frequente isso, né? Muito. Então, assim, tem iniciativas governamentais, que a própria federação, junto com o governo, para poder incentivar a formação de profissionais para essa área, incentiva as mulheres para estar na parte de carretas também. Então, assim, tem alguns movimentos nacionais para isso, mas hoje eu vejo que a mão de obra... Sabe que o pessoal querer ser motorista, do pessoal querer... O meu primeiro estágio desafio na faculdade foi Senat. Eu organizava a parte de treinamento. Eu lembro até hoje, eu tenho a do MOP, que era movimentação de produtos perigosos, né? Eu organizava as pastinhas no Senat em Florianópolis. Nunca imaginava que fosse ter clientes da área de transporte. E esse desafio humano, a tendência é que só piore, né? Infelizmente. A gente tem um desafio muito grande de conseguir trazer essas pessoas para o transporte, né? Porque a gente fala, hoje eu tenho dinheiro sobrando, não vou investir numa transportadora, né? É complexo. Hoje parece que estão surgindo novos negócios que são que brilham mais os olhos, né? Então, assim... E aí? E essa transformação? Vamos lá, vamos pegar isso, eu falo bastante, tá? É uma provocação bem bacana. A locadora virou Netflix, né? Virou Disney, virou Star Plus, né? Virou Paramount. O táxi, mesmo que não admita, tá virando Uber, né? E isso vai seguir. Eu tenho na minha cabeça, né, que todos os segmentos vão ter transformações brutais, muito semelhantes ao que esses mercados que eu mencionei tiveram. Tu já se atreve a dizer que essa transformação ainda vai ser mais intensa nos próximos anos, Pri? Para onde tu acha que ela vai? Olha, Murilo, eu acho que a transformação ela não para. Eu acho que tem coisas que vão surgir que a gente nem imagina.
né? É o que sempre a gente ouve nas palestras, ouve todo mundo falando, profissões que vão se acabar e outras que vão surgir. Em termos do nosso negócio de transportadora, eu não sei até que ponto chega essa uberização, vamos dizer assim, Uhum. até porque tem contratos, tem a fidelidade da prestação de serviço, o quanto isso vai mexer, até porque o nosso negócio é B2B, né? Uhum. Então, assim, eu não consigo ainda enxergar uma transformação nesse sentido, tipo, de uma terceirização total, que só tem a gestão de marca, alguma coisa assim, né? Uhum, Por uhum. aplicativo. Eu ainda não consigo enxergar isso, porque a gente é muito mão, é muito confiabilidade, é a gente ser a extensão do cliente, de ele ter essa Sim. segurança de que a mercadoria dele está indo, está sendo entregue. Porque, às vezes, principalmente a gente que é B2B, não é a entrega final só para o cara vender, às vezes é a matéria-prima, é o meio da produção do cara, né? Então, o quanto talvez isso vai ser confiável ou não, eu não saberia dizer assim, mas eu acho que ainda tem um pouco de estrada, assim, pro negócio transporte, né? Mas posso estar enganada, né? Não tenho tanto essa Pri, visão. eu ia, né, tu falasse do desafio que foi entrar no segmento de transportes lá atrás, que escutava muito, menina, né? E ainda hoje escuta termos às vezes até não positivos em relação à tua posição como mulher na frente de um grande negócio. Qual é a tua mensagem para as mulheres e para as meninas, né, que estão aí entrando e assumindo, sejam as empresas da família ou assumindo cargos de direção, para enfrentar esses comentários que às vezes não são tão positivos, Não são tão inteligentes, né? provavelmente. Não são Não tão são construtivos. não são tão construtivos, né? Mas que elas saibam, né, que elas estão no propósito. Qual é a tua mensagem para elas? Assim, Jaque, vamos ver. Eu acho que num primeiro momento, fazer aquilo que eu fiz, não ficar pensando que isso fosse porque eu fosse mulher, né? Porque aquele momento eu sabia que eu era jovem, que isso era uma dificuldade. E a gente sabe, a gente tem insegurança, é mais imatura, né? Mas primeiro é não absorver o que não te serve. Porque é o que a gente fala lá na empresa, independente de homem e de mulher, a gente tem que ver a capacidade da pessoa. O gênero, para nós, não significa Nossa. muito, né? Uhum. Então, assim, hoje nós temos mulheres na parte operacional que teoricamente deveriam ser homens, né? Que o pessoal acha, porque para lidar com caminhão, para lidar com motorista, que são mulheres e tá tudo certo. Então, eu acho que a primeira uma coisa é tirar essa crença de limitante de dentro dela, porque a gente cria isso. Como o Murilo falou, a gente já é preconceituosa com isso. Então, eu acho que a primeira coisa é não absorver o que não é para ti. Porque a gente tem que ver a nossa capacidade e sim, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre profissionalizando, claro. O mundo está mudando, né? Mas a parte do gênero... Abstrai e segue. Não, abstrai e segue. Segue. Hoje não cabe mais isso no nosso cabe mais, não né? cabe. A gente sabe que ainda existe um resquício, a gente sabe que ainda existe... É normal, mas não cabe mais a nós esse tipo de comparação. E eu sempre falo que a mulher tem habilidades, o homem tem outras, e não é nem melhor ou pior, elas têm que ser complementares. Para alguns tipos de situações, as mulheres elas são melhores que homens para aquilo. E, vou puxar a sardinha para o meu lado, mas falaram que na pandemia, teve um estudo que saiu na pandemia que empresas lideradas por mulheres tiveram maior sucesso na pandemia do que as lideradas por homem. Porque talvez é um momento de maior acolhimento, e a mulher tem mais esse acolhimento. Então, assim, são características que a gente tem que se unir e não competir. Porque hoje, às vezes, a gente tenta competir tanto, e isso não vai levar. O desafio, não vai adiante, né? O desafio é para com nós mesmos. Sim, porque a gente não está falando da capacidade, a gente está falando de habilidades, de soft skills que devem ser cooperativos e não competitivos, né? E hoje tu falou de soft skill e eu tava pensando no hard soft. Tu contrata soft e dá hard? Sim. Sempre? Sempre. Só que uma coisa eu aprendi nessa minha jornada, que não dá para contratar só pela hard. Porque eu já tive um profissional que tecnicamente maravilhoso. Nossa, é isso que eu quero, né? E eu falo, nunca tive um profissional tecnicamente tão bom quanto esse. Só que o fit não era o da Ouro Negro.
E tá tudo certo. Exato, tudo certo. tudo bem. Tudo certo. Isso, É tá que tudo com a bem. minha cultura, com a cultura da empresa Sim, não deu. perfeito. Mas E com outra empresa, trabalhou anos, ó, e deu, mas com a minha cultura não deu. Então, assim, é muito importante a gente sempre ter esse negócio cultural, porque ou o ambiente te tira ou o cara vai sair, porque não vai Não ter vai, aderência. não vai ter aderência, É, exatamente. Não vai. então, assim, Mas, né, como tu falou, eu tive que errar para poder aprender isso. eu tenho pra mim que as pessoas mais que eu conheço são porque apanharam no meio do caminho. Ah, mas sim. Ninguém fica incrível sem passar pela buraqueira, sem passar sede, sem transpirar. E esse processo de transformação, eu falava pra ti, tu tá com a mesma cara de menina de sempre, na minha opinião, tá? Igual, tá? Eu ia dizer, pra mim vai ser sempre. Pra mim Vai vai ser ser se- sempre as meninas. Pra mim, vai ser sempre as meninas do ouro então, negro. Mas, Jaque, é assim, ó, Mas não de temos modo- meninas, Mas não de é modo porque a gente- pejorativo. Vai é que a ser gente meninas porque a percebe, gente, a gente se conhece há tanto Sim, tempo, né? sim. São 20 anos. Então, assim, é o menina de uma forma carinhosa, Sim. porque te conheci pequena, né? Sim. 17 anos é pequena, né? Então, assim, não de forma pejorativa, mas de forma carinhosa. São as meninas, Sim. né? Quando a gente vai lá conversar contigo, com a tua Sim. irmã. Então, assim, vão ser sempre as meninas, Já- né? Eu vou te dizer uma coisa assim, ó, que quando o pai faleceu, o pessoal da SIC, o pai foi diretor da SIC, depois eu acabei sendo, e a Julita me ligou, ó, Priscila, os empresários estão te deixando à disposição para te ajudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu, na época, imatura, com vergonha, não quis, não aceitei, não queria incomodá-los também, parará. Uhum. E depois, quando eu fui diretora da SIC, eu vejo o carinho que eles tratam as meninas, porque eu fui muito bem acolhida, como se eu fosse filha deles. Sim, porque eu sim. respeito. Então, esse carinho das meninas, ele é legal, Uhum. ele é bom, É. ele é respeitoso, ele não é pejorativo. Não é pejorativo. Ele é amoroso, Não. ele é empático, né? Isso, ele te dá um aconchego, Chego. vamos dizer, tipo assim. Acalma o Fortalece coração, né? respeito. Parece que É, acalma é o o respeito, coração. é o né? respeito. Por toda a história, porque quando eu converso com alguns profissionais do nosso segmento de transporte, Uhum. principalmente empresas do fracionado, e eu tenho alguns acessos a grandes empresas, proprietários de empresas de grande porte, até em função das entidades que eu participo, e as histórias que eu ouço as pessoas falarem de mim, nossa, meu Deus, ela com 27 assumiu a empresa, Sim. olha ela, mulher assumindo, porque eles sabem o que é estar num ramo fracionado. Isso é um As empresário. E ser um dificuldades. empresário já é difícil. Num segmento de transporte, Isso, então, são fracionado. homens de 60 anos, 55, então eles me olham como uma menina. Sim, sim. Homens bem cascudos, né? Sim, eles olham, meu Deus, olha o que essa menina passa. E Na não ver- de forma pejorativa, de uma forma tipo, Como ela como é que ela tá conseguindo. conseguindo? Não, e Né? claro, a gente não faz nada sozinha, né? Sim, sim, sim. A gente sabe que tudo tem equipe. Mas, time, no né? sentido, Tudo, time. de dizer, tudo. né, de enxergar o quanto tu amadureceu, né, como pessoa, como mulher, como profissional, Nossa. como, né, à frente do negócio, porque, como o Bruno falou, são pessoas cascudas, né, estão há Sim. anos no É. mercado e sabem das São. dificuldades e viram todo esse crescimento nessa transformação da menina de 27 anos para a mulher que hoje está à frente Sim. da coisa. Parabéns. Parabéns, obrigada. Pri. Parabéns. E assim, Obrigada. a gente tem que acabar fechando aqui por causa do horário, né? Sim. Cara, sem palavra. Animal, assim, pô, e ainda vocês duas tricotando, eu fiquei só ouvindo, na verdade, né? A próxima assim, a gente faz no final da tarde, a gente bota uma espumante é. aí vai até a Então, meia-noite. assim, Pri, gostaria de te agradecer muitíssimo, tá? Hoje à tarde a gente falava sobre roteiro, né? Eu falei, cara, a Simone vai ficar pé da vida comigo. Nós vamos atropelar o roteiro e vamos falar de negócio, vamos falar de história, porque, assim, essa mulher que a Priscila se transformou, e aí a gente tá substantivando mulher corporativa, mas atrás de todo o crachá tem um coração, tem um ser humano. E não tenho dúvida que o teu sucesso corporativo tem tudo a ver com o ser humano que tu és. Eu não acredito em nenhum profissional excepcional se ele não for um ser humano incrível. Tá? Acho que a gente tem a prova disso. O teu pai é um cara formidável. Eu entro na Ouro Negro, eu vejo aquela foto dele lá, cara,
é como se eu olhasse e dissesse bom dia ou boa tarde, Gago, porque é um cara monstro, tá? Lembro dele até hoje dizendo pra mim, olha só, né? Eu tinha 20 e poucos, né? Ele falou pra mim assim, guri, tu não te preocupa se fizer coisa errada, eu vou lá, te pego. E ele usou alguma expressão, te dou um tranco, alguma coisa desse tipo, não lembro o que era. E eu, muito respeitoso, falei, não, senhor, pode ficar tranquilo, que tudo que nós fizermos vai ser sempre procurando o melhor, tá? Então, assim, muito obrigado, Pri. Absoluta, tenho uma imensa gratidão por todos esses momentos. A gente também passou, e tu lembra, por duros momentos aqui do outro lado. O nosso negócio derreteu 2 vezes em 20 anos. E a gente firmemente também se transformou de menino e menina a homem e mulher. E essa longevidade de relação nos acalenta o coração. E, sem sombra de dúvida, de todos os podcasts que a gente fez, esse, para mim, é o mais incrível de todos até aqui, porque eu devo muito a quem a Absoluta é, a quem a minha família é, a quem eu sou, a você. Obrigada. Obrigada. Tá? Eu agradeço. A gente tem um carinho enorme, né, Murilo? Sempre que a gente trabalhou junto e tu falou em erros e acertos, e eu sempre falo para todo mundo, a gente vai errar no negócio, a gente tenta arrumar rápido, né? É bem isso. E eu espero ter contribuído, espero Sem ter dúvida. ajudado. Para mim foi momentos maravilhosos, gostosos de conversar, uma conversa leve. E eu tenho muito a agradecer também a Absoluta, a Jaque, Murilo, porque a gente sempre esteve junto, né? A gente teve os momentos que vocês precisaram do Ouro Negro e o que a gente precisou de vocês, né? Que há meses atrás, com a enchente de Porto Alegre, o que a gente teve que se alinhar. E vocês sempre foram muito parceiros nossos em todos os momentos. Então, é gratidão também. É gratidão. Por mais que tenha a relação seja negócio, né? O que nos une nesse momento, não né? é negócio. Só que a gente sabe que tem uma relação de pessoas por trás, né? De histórico, do teu pai, do meu pai, de pessoas que se conheciam, né? E como tu falou lá no começo, a gente sabe como é que é, né? E eu concordo contigo, não existe profissional incrível se primeiro não for uma pessoa incrível. Porque o profissional que ele é incrível sem ser uma pessoa incrível, ele não é um profissional Aquele incrível. personagem não se sustenta. Não. E, de novo, conta com a gente, tá? Tamo aí. É engraçado para quem não me conhece profissionalmente, né? Eu sou meio chorão, assim, mas eu sou um cara muito duro também. Quando eu encasqueto no negócio, a Priscila sabe, né? Quando eu acredito no negócio, eu vou até o fim. E para quem pensa... Tu é um cara determinado. Não é? É determinado. Eu sou suspeita para falar, mas Não. Hoje nós estávamos conversando antes de vir para cá, veio o André, daí o André assim, o Murilo, ele conversa bastante com a gente, ele fala, só que assim, cara, quando ele quer, ele vai atrás. Eu falei, Não, quando tu tem a ideia, Murilo, ninguém te tira, não tem. Quer ver quando o André diz assim, dá para fazer tal coisa? Resolve. Eu vou dar um jeito de fazer, André. É resolutiva, o Murilo. E a resiliência, porque a jornada da Absoluta, como tu falasse, a gente acompanhou uma parte da telefonia, por uma solução, não é mais um provedor de telefonia, tu virou uma solução em comunicação. E foi tudo sem querer, sabe? Foi tudo meio que sem querer. De maneira natural, que é o nosso know-how, né? Aquilo que a gente sabe fazer, é atender bem, estar junto com o nosso... Sim, e é resolutivo, é muito resolutivo. O nosso propósito é fazer o que ninguém faz. É se entregar como ninguém se entrega. Vão ter diversas soluções boas, mas ninguém entrega a dedicação que a gente entrega. E eu acredito em talento, sim, mas eu acredito muito mais em entrega. E isso é a nossa filosofia. Sim. Priscila, recebemos aqui Priscila Zanetti, um monstro de ser humano. Priscila, muito obrigado. Obrigada. Sou muito contente em te ter perto e digo, a minha história em Criciúma de 21 anos, eu consegui fazer diversos clientes virarem amigos, tá? E me orgulho muito de ser teu amigo. Eu quero jantar, tá? Ah, ele tá me devendo jantar. Eu tô devendo jantar pra Priscila. Não, mas a gente marcou 2 vezes, não deu agenda, né?
Jaque, ó, já faz mais de 2 anos, tá? Só pra avisar, vou aproveitar que Então o tá. podcast, Bom, agora tá galera. gravado, gente, tá gravado. Tá? E agora nós vamos entregar uma lembrancinha pra ti, tá? Que é algo bem Um legal. Já que vou deixar pra ti, tá? É só uma... Ai, um gente. gesto de agradecimento, vocês- uma lembrança Ô, pra... gente, eu vou pedir 5 minutos, que eu tenho um Big Deal me esperando há 15 minutos. Tem Vai. problema. Só uma forma de agradecimento, tá? Precisa ser. Obrigada. É só um cafezinho. É um cafezinho. É só um agradecimento e um café. Não, adorei. Que o café é Ai, sempre obrigada. bem-vindo.